As malas estão prontas. Olá pessoal, bom dia.
Bom dia, espero que estejam bem. Bom dia para quem está a ver este vídeo pela manhã. Bom dia para quem está a acabar de acordar. Boa tarde para quem está a ver este vídeo tarde. E boa noite para quem está a ver este vídeo à noite. Eu estou a gravar esta hora de manhã. São 10 horas, não falta muito para as 11. Pensei em gravar aqui hoje na cozinha de casa, mas penso que a qualidade não está lá a ser tão boa para vocês, porque tem muito sol atrás de mim, então acho que vou gravar no jardim. Mas antes gostava de mostrar um pouquinho mais do lugar onde eu moro, né? Antes de me despedir deste lugar, que vou ter muita saudade, por acaso, vou ter muita saudade deste lugar. Aqui, o corredor, este aqui é o corredor que dá acesso aos quartos, né? Lá ao fundo tem 2 quartos, ou seja, tem aqui um quarto, esta porta aqui é um quarto onde mora alguém, né? E lá no fundo é onde eu moro com mais alguém, ou seja, lá no fundo tem mais 2 quartos, eu moro em um dos quartos com mais alguém que tem algo no meu cabelo. Vocês viram onde eu estava a dormir? Eu estava a dormir no chão, porque já não tenho cama, né? Enfim, né? Ou seja, este não será uma série de vídeos onde eu vou passar uma imagem falsa, não. E também, até agora ainda não tenho vídeos em nenhum dos meus canais passando uma imagem falsa. Então, eu simplesmente nunca fiz um vídeo, né, mostrando pronto, a realidade, né? Eu apenas simplesmente mostrava, né? Não tinha necessidade. Enfim, a cozinha está um pouco desarrumada. Aqui atrás podem ver, essa aí é a minha pasta que eu trabalho com ele na Uber Eats, que eu trabalhava, né? Porque com a moto variada, então não estou a trabalhar, senão hoje eu não estaria a gravar este vídeo, e sim estaria a trabalhar. Esta é uma cozinha, esta é a cozinha, né? Que também é partilhada. Esta é a porta de entrada que dá ao jardim. Aqui temos um enorme espelho, uma enorme janela, né? Que dá visibilidade para a parte do jardim. Aquela lá é a parte onde eu mais gosto de ficar, lá, né? Que é a parte também da piscina, né? Podem ver, tem aí uma piscina. A água agora está muito, muito verde, porque nos últimos dias, nas últimas semanas choveu bastante, todos os dias praticamente chovia, então não havia lógica, né, de estarem a limparem a piscina. Então, um bom sol, né? Diferente de Angola, o sol aqui na África do Sul é um sol que eu gosto, porque por mais que esteja assim a fazer sol, ou por mais que esteja ensolarado, está fresco, né? Por conta das árvores. É muita árvore, como vocês podem perceber aqui, é muita árvore no quintal, então, pronto, no quintal e fora do quintal, né? Dos vizinhos e tal, não há muito, não se sente tanto o impacto do sol, pelo contrário, o sol é uma coisa boa, é uma dádiva. Agora consigo entender o porquê que as pessoas, né, que vivem em países muito frios adoram o sol, gostam muito do verão. Yeah, eu acho que é por isso, né? Porque o clima é fresco, apesar de estar ensolarado. Eu vou ver qual é a melhor parte daqui do jardim, onde eu vou ficar. Talvez eu vou sentar aí na piscina, talvez vamos lá ver. Mas eu não queria ir sentar na piscina, não. Já fiz muitos vídeos lá, embora que este é o segundo vídeo que eu faço aqui e não tem nenhum, né? Nenhum outro vídeo, mas nos outros canais, quase todos os vídeos que eu posto, né? Até mesmo em algumas redes sociais, faço na piscina. Então eu acho que hoje, né, durante esses dias, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer aqui no jardim. Acho que vou fazer aqui. Então, vou organizar aqui as minhas coisas para filmar aqui.
Bem, pessoal, eu acho que espero que acho que esse é o melhor lugar, né? Por enquanto. Espero que a qualidade de imagem esteja boa, né? Para o telefone que eu uso, é claro. Então, só para vocês terem noção que eu estou a começar do zero, né? Do zero, 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 zero é a qualidade do telefone que eu uso. Eu tenho apenas um telefone, que é este que eu estou a usar para filmar a mim mesmo. É, não tenho um outro telefone, não tenho sequer um microfone de lapela para o som sair melhor. Então, espero que o som esteja assim, perceptível, esteja bom. É. Hoje, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, sobre quem eu sou, o que eu faço, o que eu sei fazer. Ontem já dei algumas dicas, né, de coisas que eu sei fazer, como pão, sei costurar e por aí fora, né? Bem, fora isso, ontem também disse que eu sou professor, mas fora isso, eu tenho dois ensinos médios feitos, né? Um em ciências físicas e biológicas e outro em enfermagem. Tenho também uma pós-graduação, que não é bem uma pós-graduação, ou seja, é uma pós-graduação sem certificado de pós-graduação. Porque isso fiz no Instituto Guimarães Rosa, o antigo Centro Cultural do Brasil em Angola, né? Eles queriam dar uma formação, uma pós-graduação sobre escrita, arte da escrita em Angola, para sabe-se que, né, as pós-graduações são para licenciados e eu não sou licenciado nem na altura, ainda mais na altura que eu fiz, acho que foi 2022, se não estiver enganado, se a memória não me falha. Então eles sabiam que boa parte dos participantes não tinha licenciatura e talvez ficaria muito boa gente de fora, né? Se eles tivessem como requisito apenas pessoas licenciadas. Então eles decidiram mudar a certificação, não daria um certificado de pós-graduação, mas todo o conteúdo, ou seja, tudo seria de uma pós-graduação, exceto a certificação. Então foi assim que eu participei no teste. Eles tinham que fazer um teste, porque aquilo era tudo gratuito, patrocinado pelo governo brasileiro. Participei no teste e acabei passando no teste. Pessoal, aqui está um pouquinho, tá a soprar um pouco, acho que conseguem ouvir o som das folhas, né, por conta do vento. Então, de vez em quando, poderão sentir a câmera mexer, porque o tripé também não está assim bem posicionado por conta do jardim. Pronto, fiz o teste, acabei passando no teste e participei, né, dessa pós-graduação. Conheci pessoas incríveis nessa pós-graduação que levo até hoje, né, e acredito que levarei para a vida toda. Então, isso para dizer o seguinte: sou apaixonado pela escrita. A escrita é o meu maior escape até agora, desde que eu tinha meus 15 anos que eu comecei a escrever, ou seja, desde 2010 que eu comecei na escrita expressiva. A, a escrita funciona como o meu maior escape. Né? Não tem algo que eu use como um escape que seja maior que a escrita. Como disse, comecei na escrita expressiva e depois, acho que alguns anos depois, isso em 3 anos depois, em 2013, comecei a escrever poemas. 2013, 5 anos depois, né? Isso em 2018, 2018, acho. Em 2018 escrevi meu primeiro conto, que é o conto de Umba, que acabei perdendo, mas depois encontrei. Agora não sei se ainda tenho, se não, mas pronto. Escrevi o meu primeiro conto e naquele mesmo ano, eu acho que talvez seja em 2017, se calhar estou a fazer confusão. Porque em 2018 também publiquei o meu primeiro conto, né? Através de uma antologia, de uma coletânea, na verdade, de uma coletânea de contos publicado pela É Sobre Nós Editora.
né, através de um grupo no Facebook que é o Gelela, que é um dos maiores grupos, né, posso assim dizer, de literatura, que promove a literatura, né? Que promoveu também, sobretudo em 2018, 2019, 2020. Atualmente não acompanho muito, não sei como é que estão os projetos do Gelela e tudo mais. Mas é isso, é para dizer que eu estou dentro também, né, da literatura, do mundo da escrita. Nesse momento, hoje, por exemplo, segundo dia, né, desta minha jornada dos 5 anos. Pessoal, vocês não vão acreditar, ontem fiz um cálculo, né, de quantos dias serão, contando a partir de ontem até dia 15 de janeiro de 2031, contei quantos dias seriam e, claro, com a ajuda da inteligência artificial. E deu-me 1826 dias, ou seja, até o dia 15 de janeiro de 2031, eu terei publicado 1826 vídeos oficiais, ok? Oficiais. Por que é oficiais? Porque muito provavelmente eu publicarei, em alguns dias publicarei mais de um vídeo, né? Em alguns dias poderei publicar shorts e por aí fora, então até lá terei muito mais, né? Terei muito mais do que apenas 1826 vídeos. O que é que eu ia dizer mais? O que é que eu ia dizer? Eu reparei, né, que ontem, pronto, não deu para editar porque eu não tenho um computador, eu simplesmente gravo o vídeo, assim, do jeito que vocês estão a ver, que estou a gravar, e publico. Ou seja, nem editar esses vídeos eu consigo porque não tenho um telefone que me permite fazer isso. O meu telefone cola bastante, bastante, bastante. E ainda tenho que trocar antes de voltar para Angola porque este telefone só funciona com o... Como é que é? Com o chip da Vodacom. Ou seja, se eu não tiver um chip da Vodacom, o telefone não funciona. E nós em Angola não temos uma como é que se diz? Rede telefônica da Vodacom, ainda não temos. Não sei se um dia teremos, mas não temos. Quer dizer que provavelmente o meu telefone não vai funcionar em Angola, então eu preciso sair daqui com um telefone que funcione em Angola, que não precise do cartão SIM da Vodacom para poder funcionar. Então é só para vocês verem as dificuldades que eu tenho, né? Pronto, e ontem eu acabei dizendo que eu saí de Angola em 2024, mas não saí em 2024, senão seriam 2 anos aqui. Eu saí em Angola em 2025, dia 9 de março de 2025, saí de Angola. Então, este ano, se eu ainda estiver aqui no dia 9 de março, eu estarei fazendo 1 ano. Então, era isso que eu tinha que corrigir, né? Pelo menos que eu me lembro, que eu vi. Tá. Prontos, dos amigos que eu fiz no Instituto Guimarães Rosa, eu ainda estou com muitos deles. Na verdade, falo com quase todos. E acabamos até criando um grupo no WhatsApp, né? Que éramos 6. Deixa contar aqui nos dedos. Tem o Museri, tem o Fábio, tem o Martinho, tem o Bajossi Baca e tem eu. Será que não estou a esquecer alguém? Éramos 5, agora somos 6. Mas acho que o Museri ou alguém disse que éramos 7. Mas não somos 7, somos 6 apenas. Porque entrou o Bumba, né? O José Bumba. Então, nós tínhamos dois José Bumba, né? Um no Facebook, não sei se o nome dele no registro é a mesma coisa, né? Ele no Facebook é Mbumba, né? E não Bumba. O outro é que é Bumba, José Bumba. Os dois são José, os dois são Bumba. Então, provavelmente os dois são Bumba, mas um, para mudar, colocou Mbumba. Prontos. Então, nesse caso, agora somos o Martinho, Bajossi, Museri, Fábio, eu e o José. Então somos 6. Não sei porque que um deles disse que eram 7. Prontos. Então, com essa toda dinâmica que tem acontecido em Angola, dos jovens estarem a emigrar e tudo mais, então
cada um está a lutar para sobreviver, cada um está a lutar para não ficar para trás, né? Porque querendo ou não, às vezes nós acabamos por criar uma competição na nossa cabeça sobre estarmos a ficar para trás em função da nossa idade, em função do nosso meio, em função das pessoas com quem nós nos relacionamos, acabamos de criar essa visão na cabeça, né? Que não é de todo errado, porque pronto, nós somos seres humanos e nós, enquanto seres humanos, temos necessidades, né? Tal como espelha aí a pirâmide de Maslow, nós somos seres humanos com necessidades e que essas necessidades precisam ser, nós sentimos que precisam ser satisfeitas, né? E uma delas é o crescimento pessoal, profissional, financeiro. E quando nós não sentimos que estamos a crescer, acabamos por começar a nos comparar com os outros, querendo ou não, né? Então, pronto. Nós temos esse grupo e nós andamos muito desligados, assim, de certa forma, da literatura, porque em Angola a literatura é como ser professor, é empobrecer alegremente, né? Tu gostas de escrever, tu gostas de dar aula, mas aquilo não te compensa de forma alguma. Tu participas em concurso, às vezes tu podes ganhar, mas o prêmio também não compensa tanto assim, tendo em conta a obra que você consegue produzir. O prêmio não compensa. Um prêmio de 1 milhão de kwanzas, para quem não tem nada, absolutamente nada, é muito, mas para quem percebe o valor que a literatura tem, para quem percebe o esforço que se faz para escrever uma obra, seja de contos, seja romance, seja de poemas, percebe-se que 1 milhão não valoriza aquilo que se faz, embora que se deva valorizar o esforço das organizações independentes, né? Muitas delas independentes, que realizam esses concursos, eh, porque não se tem apoio do Estado, né, do governo. Então, as organizações independentes é que precisam mesmo ser valorizadas por conta desse esforço que fazem, né? E pronto, eh, nós temos esse grupo no WhatsApp e o Fábio, que também anda muito, pronto, ocupado na correria com as suas coisas, cada um anda na correria com as suas coisas. O Fábio veio sugerir para nós começarmos a ler alguns livros e discutirmos sobre isso, porque ele também não tem conseguido ler, não tem tido tempo para ler, não tem tido vontade. Ele sente que se tivermos um compromisso, todos nós vamos conseguir ler, ele vai conseguir ler. Então trouxe essa sugestão que todos nós aceitamos, surgiu as sugestões dos livros e acabamos por escolher o livro do escritor Gociante Patissa. Não sei se falei bem o nome, Patissa, mas o Gociante falei bem. É um escritor que eu já li, né? Já li alguns textos dele, inclusive um dos livros dele de contos, acho que é Fatu Sengola e o Rádio. Enfim, eu não sou bom de lembrar títulos e por aí fora, né? É, estamos a ler, não. Eu ainda não comecei a ler. Hoje é dia 16. É suposto nós discutirmos sobre esse livro amanhã, dia 17. Eu ainda não li, né? O livro é um romance. Acho que é O Apito que Não Se Ouviu. Não lembro muito bem o título do livro. Só sei que eu tenho hoje para ler este livro e se eu não conseguir ler hoje, então só tenho amanhã, de manhã até à tarde. Porque de noite nós vamos provavelmente discutir sobre este livro. Então hoje eu tenho que ler este livro. O livro tem mais ou menos, acho que 125 páginas, pelo que eu vi, 125 páginas. Então para mim é básico, consigo ler em apenas um dia, em algumas horas. Mas o quê? Pronto. Vocês viram o meu quarto, o quarto onde eu durmo, né? Não tem um cama mais nesse momento. É, hoje não teremos o que comer. Temos apenas um pedaço de pão, uma metade de pão. Nós estamos dois aí no quarto, né? Temos apenas um pouquinho de pão que vamos dividir. Depois disso, não sei se vamos comer o quê. Não sei. Espero que alguma coisa aconteça de bom. Não sei o que vai acontecer de bom. Decidi começar a acompanhar a dinâmica de alguns streamers.
alguns youtubers para ver como é que eles fizeram para crescerem no YouTube do jeito que muitos cresceram. E comecei pelo MrBeast, né? Comecei por ele, assisti alguns vídeos contando a história dele e achei muito interessante como ele começou, né? Como ele acreditou naquilo e eu quero, né, poder também trilhar um caminho assim, mais ou menos assim, né, de crescer, acreditar que a coisa vai dar certo, independentemente das dificuldades, independentemente do tempo, e que eu preciso ter consistência, preciso acreditar, preciso não desistir, para que finalmente lá à frente eu possa dizer God, thank God e obrigado a mim mesmo por não ter desistido. Por isso, decidi que também vou gravar alguns vídeos, né? Não sei quando, mas vou gravar para mim daqui a 5 anos. É, espero que daqui a 5 anos eu consiga realizar todas as coisas que eu vou falar no vídeo, né? Que eu vou gravar para mim mesmo. Ou seja, são vídeos que também estarei disponibilizando apenas daqui a 5 anos. Vou programar para isso, para isso. Espero que eu consiga, né? Porque às vezes parece que há coisas que só funcionam no telefone dos outros. Por exemplo, já usei algumas redes sociais como Facebook para programar publicações, mas só consegui programar até acho que 2 ou 3 semanas. Acho que 2 semanas. E aí, então não sei se o YouTube dá para programar daqui a 5 anos. Né? Se o MrBeast conseguiu programar de até 10 anos, então provavelmente eu consigo, né? Disponibilizar dentro de 5 anos. Então é isso. Bem, hoje era suposto eu ir para a embaixada de Angola, ver se eles conseguem ajudar-me a regressar para casa, porque não tenho nem dinheiro para voltar, não tenho dinheiro para nada, não tenho nenhum dinheiro para me alimentar e por aí fora. O aluguel, só espero já o dia, só estamos assim, dormimos e acordamos se perguntando, será que é hoje que nos vão vir tirar de casa? Não sei, não sei, não sei. Enfim, né? Mas é isso. Há momentos que esquecemos isso, sorrimos, cantamos. É... e é assim, né? E é assim. Vou também contactar algumas organizações de comunidades angolanas aqui na África do Sul para saber se eles podem me orientar a melhor forma de regressar ao país sem grandes problemas, porque tem momentos que tu, por exemplo, eu pensei assim, posso ir procurar ajuda das autoridades daqui, da África do Sul, para, se for necessário, me deportarem. Só que às vezes isso dá problemas, tipo cadeia e não sei o que, e claro, não espero passar por isso, né? Então, eu nunca fui preso em Angola, nunca cometi crime nenhum, então não é hoje que eu quero ir para a cadeia, né? Ainda mais estando distante de casa, tão longe de casa, né? Ah, bem, eu não sei, eu não tenho nenhum roteiro para os meus vídeos aqui no YouTube, então os meus vídeos serão assim. É... vou falar um pouquinho sobre a minha escrita. Eu gosto de escrever contos. Comecei com poemas, obviamente. Não, comecei com escrita expressiva. Para quem não sabe, escrita expressiva é meio que tu teres um diário, por exemplo, né? Tu vais escrever coisas que tu sentes. E na minha adolescência, aos 15 anos, né? Todo mundo tem esse conflito da adolescência, né? Aos 15 anos todo mundo passa por algum conflito. E eu, a princípio, desenhava, só que nunca, não tinha tanta criatividade para o desenho. Eu desenhava muito mais de olhar e desenhar. Olhar figuras já prontas, né? Por exemplo, desenhos já feitos, né? E desenhar. Eu não consigo desenhar pessoa a menos que eu vá pegar a imagem e fazer algumas alterações em programas como Photoshop para fazer o desenho parecer, para fazer a imagem parecer um desenho animado e assim eu conseguir desenhar. Se não for assim, então não consigo ver linhas, né, do jeito que os outros conseguem.
Então, o desenho ficou muito limitado para mim. Eu comecei a desenhar na terceira classe, né? Descobri que eu sabia desenhar lá na terceira classe, assim, por acaso. Tinha um colega atrás, à frente de mim, de pasta, com Power Ranger, acho que era um Power Ranger. E do nada eu comecei a desenhar e eu descobri que eu consegui desenhar, né? Aquilo deixou-me muito feliz. Depois daí nunca mais parei. Parei sim, porque já estou há anos que não desenho. Pelo menos não desenhos assim, animados, né? Tenho também um hobby que é fazer plantas de casa. Claro, nada tão profissional, mas é algo que eu gosto muito, desenhar plantas. Então, quando eu comecei a desenhar, eu desenhava para extravasar, né? Para expressar aquilo que eu sentia. Mas depois, a dada altura, eu não conseguia expressar tudo no desenho. Então, comecei a escrever. Eu gostava muito de escrever, ainda adoro, não sei. A escrita é algo que, como a fala, eu falo muito. Vocês já devem ter percebido. Eu falo muito, embora que sou de temperamento melancólico, né? Já superei muita coisa no meu temperamento, obviamente, mas ainda assim sou desse temperamento melancólico. Se eu for num lugar novo, pessoal, eu vou pausar o vídeo, eu vou mudar de espaço porque estão a contar aí provavelmente algumas árvores ou estão a limpar o quintal, estava muita poeira aqui. Vou pausar um pouco. Bem, pessoal, no final das contas, acabei vindo aqui, né, para a parte da piscina. Não sei se conseguem ouvir o barulho. Bem, como estava a dizer, eu comecei a escrever para extravasar, né? Tinha sempre aqueles momentos que eu entrava em conflito em casa, aquelas coisas, aqueles problemas que os adolescentes têm, né? Com os pais e por aí fora. Assim, no meu caso, nada tão grave, do tipo rebeldia, coisas assim, não. Eram mesmo aquelas coisas básicas que acontecem nas famílias. Então, para me livrar de toda a raiva e coisas do gênero, eu escrevia. Claro que não mostrava a ninguém. Se os outros rapazes soubessem que eu escrevia, né, ainda mais era conotado como um diário, porque eu não chamo aquilo de diário. Então seria a chacota de todo mundo, né? Eu escrevia e pronto, 2013, naquele mesmo ano, 2010, eu li um poema que, claro, com rimas encadeadas, mas adorei bastante. E eu senti que eu queria escrever aquilo. E anos depois, isso em 2013, quando eu entrei para o ensino médio, comecei a escrever os meus primeiros poemas, né? Cheios de rimas, desde o princípio ao fim. Claro que depois deitei esses poemas, me desfiz desses cadernos, graças a Deus, né? Não preciso passar vergonha com isso, nunca cheguei a publicar. E alguns anos depois, isso em 2018, comecei a escrever. 2018 não, 2015, né? 2 anos depois, decidi tentar escrever um romance. Olha, é o estranho, eu comecei a escrever romance sem ter lido nenhum romance. É engraçado, né? Mas pronto, foi uma foi um fiasco. Não conseguia passar de uma página. Ou melhor, não conseguia completar uma página. Eu começava, não. Eu sabia, né, que quero escrever um romance, que estou a escrever um romance, mas eu chegava a meio da página e eu ficava tipo, God, como é que os escritores conseguem escrever um livro com centenas de páginas se eu não estou conseguindo passar meia página? Porque não tenho ideias. Foi aí que, acho que naquele mesmo ano, eu li o livro de Penelas Santanas, um romance. Foi o primeiro romance que eu li na minha vida. No ano seguinte, isso em 2016, eu li Dan Brown, Anjos e Demônios, e pronto, aí começou a minha jornada na leitura. Ou seja, eu comecei a ler pela primeira vez em 2015 e depois não parei mais. Não parei mais. E à medida que eu ia lendo, quanto mais eu lia, mais eu melhorava a minha escrita. Depois comecei a querer escrever que nem Dan Brown, também os meus romances. Claro, são todos textos que já não existem, graças a Deus, né? E eu fui melhorando a minha forma de escrever. Atualmente, eu acho que eu já tenho um pouquinho de identidade na escrita. Já não sou tão cópia de alguém, já não sou tão cópia de um determinado escritor, né?
Isso fruto de- da, da pouca experiência que eu já consegui adquirir com a leitura, né? Já foram alguns livros, né? Algumas centenas, não sei se 200 se fala de duzentenas ou quê, não sei, né? Já foram algumas centenas de livros lidos, então já consigo, já me deu uma bagagem para escrever alguma coisinha que valesse a pena ser publicado e que foi publicado, né? Tenho acho que um conto publicado, um ou dois, já nem lembro, acho que um conto publicado e dois ou três poemas publicados. Tem um poema na antologia O Candongueiro, tem um poema na antologia 28 Amores de Esperança. O Candongueiro saiu pela Maçona Editora, 28 Amores de Esperança saiu pela Mukongo Magazine. Bem, se tem mais algum... Ah, tem sim, tem Spoken Word também publicado, né, pela Maresia, através de um concurso realizado pelo Instituto Mosaico. Pronto, tenho esses textos publicados, né? E atualmente, já não, assim, desde novembro, acho eu, que não escrevo nada, desde novembro do ano passado, de 2025, que não escrevo nada, porque não tenho um computador, né? Porque não tenho um computador. Eu prefiro não mais escrever no papel, por enquanto, porque quando eu escrevo no papel, eu escrevo muito e não consigo jamais passar para o computador. Então, no final das contas, eu sinto que vou acabar tendo muitos textos no papel que depois se vão perder, que prontos, né? Já não estamos numa época, eu acho que já não existirá essa época que nem as passadas, né? De os escritores, muito tempo depois de morrerem, as pessoas vão pegando os seus escritos, descobrindo textos soltos por aí. Acho que já não vai acontecer, né? Pelo menos não com a minha geração, ou pelo menos não comigo, né? Ainda que eu venha me tornar um grande escritor, enfim. Mas sobre a escrita, eu tenho um sonho, né? De vir a me tornar uma referência na literatura. Tenho o sonho de publicar muitos livros, sobretudo romances, né? Não me considero ainda um escritor, não me considero um romancista, um contista, um poeta, sobretudo poeta. Poeta não. Posso até me atrever a me auto-intitular romancista ou contista, mas jamais poeta. Prefiro até dramaturgo, não tenho nenhum drama escrito. Ah, estou a escrever um agora. Estou a escrever um drama, né? Uma peça teatral. O título dessa peça, acho que posso partilhar. Não posso, porque se eu for a participar num concurso não será inédito. Então não posso partilhar aqui o título com vocês ainda. Inclusive eu pretendo participar com ele no concurso José Mena Brantes. Para esse ano são 3 milhões de kwanzas. É muito para mim, para eu que não tenho nesse momento nenhum rand no bolso, né? Mas não tenho um computador. Infelizmente, comecei a escrever. Eu participei, por exemplo, com um romance inacabado, mas participei no concurso GGMF, que é um concurso de literatura, né? Acabou ganhando o meu amigo Musei. Olha o engraçado. Eu participei no concurso, avisei a ele e aos outros meus amigos no grupo do WhatsApp, olha, tem aí um concurso interessante e tal. E ele disse assim, vou entrar só para complicar a tua vida. Sabe o que aconteceu? Chegamos todos na final, eu e ele chegamos na final e ele acabou ganhando. Uhum. Embora que eu acho que se ele não ganhasse, não seria eu a ganhar, porque não levei menção honrosa, outra pessoa levou, então provavelmente seria outra pessoa, né? Que é o Kenny Rafael, seria ele a ganhar. Mas, sim, o Misery complicou minha vida, né? Então, eu escrevi esse romance, por exemplo, já posso partilhar, acho que eu posso partilhar o título com vocês, que é Como Caem as Folhas no Outono. Participei com este romance. Eu escrevi esse romance, todo ele escrevi aqui na África do Sul. Comecei a escrever uns meses depois que eu cheguei, né? Usando o computador do Pedro. O Pedro que é que é a pessoa que me recebeu aqui, né? Que, pronto, nesse momento eu não consigo escrever porque estamos sem dinheiro, que ele teve que ir deixar o computador na Cash Converter. Cash Converter é um lugar onde tu podes ir deixar algum bem de valor e eles te dão um dinheiro, né? Um dinheiro que eles estimam que equivale a mais ou menos aquilo, né?
não dão muito às vezes, mas às vezes te tira dos picos. E quando tu consegues o dinheiro, tu levas lá com uma taxa crescida. Às vezes a taxa é de 50 randes, 60, 70, depende muito do artigo que tu vais levar, né? Esse tipo de negócio ainda não existe em Angola, pelo menos não que eu conheça, não que eu saiba, não existe. E funcionaria muito bem em Angola, só que deixaria as pessoas cada vez mais endividadas. Eu, se tiver condições, assim que eu voltar em Angola, vou pôr esse negócio a funcionar. E você que está aí a me assistir, já tens aqui uma ideia de negócio, né? Que podes pôr em prática, caso tu tenhas condições para pôr em prática, né? Tu crias aí um lugar, né? Tu tens que ter um fundo, é claro, um fundo. Né? As pessoas levam, por exemplo, um telefone e tu dizes, olha, de acordo com o teu telefone, vou te dar 5.000 kwanzas e quando tu voltares para pegares o teu telefone, tu trazes 5.000 kwanzas e mais uma taxa de 1.000 kwanzas. Quer dizer que ao invés de 5.000 kwanzas, vais trazer 6.000 kwanzas. Tá vendo? Yeah, o negócio é mais ou menos assim. Né? Mas, se os amigos do alheio ficarem aí a te importunar a vida, tu podes ter prejuízo grande, porque aqui na África do Sul eu acho que há uma lei que protege essas empresas para esses casos de roubo e por aí fora. Nós em Angola, não preciso te dizer, né? Tu és angolano, conheces Angola, então tu sabes. Bem, o que eu posso dizer mais sobre mim? Além da escrita, eu tenho um sonho que é poder construir escolas mesmo, revolucionar a educação em Angola, construir muitas escolas e dar educação de qualidade num preço muito baixo e distribuir muitas bolsas de estudo. Eu quero mudar, né, a educação em Angola e quero construir muitas bibliotecas. Antes de sair de Angola, eu tinha fundado uma biblioteca comunitária que atualmente está assim a funcionar meio gás, né? Porque as pessoas que eu deixei lá também têm os seus afazeres e têm tido muita dificuldade para tocar aquilo. Quando eu já estava lá, já tinha muita dificuldade para tocar aquilo. Agora, mais que eu saí, a dificuldade é maior, porque quando eu tinha o meu salário, o meu mísero salário de 45.000 kwanzas, eu tirava lá alguma coisa do meu salário que investia na biblioteca. Então, eu conseguia, né, manter a biblioteca aberta todos os domingos nós tínhamos um clube de leitura, né, aparecia alguns estudantes, né, eram mais adolescentes todos que apareciam lá, apareciam muitos adolescentes que ficávamos aí, líamos os textos, discutíamos as leituras, era uma coisa muito boa, muito incrível, que eu quero um dia poder voltar a fazer isso numa escala maior, ou seja, quero poder, né, ganhar dinheiro, muito dinheiro, para poder fazer tudo isso, né? Porque eu sei que enquanto eu não tiver dinheiro, esse foi um dos meus maiores erros. Eu tentei trabalhar, fazer esse tipo de trabalho, né? Que, pronto, vamos considerar filantropia, né? Sem ter condições. Porque eu acho que até para se ser filantrópico, você precisa ter condições. Uhum. Eu acho que é que nem um ativismo. Eu considero que o ativista não devia ser tão desfavorecido financeiramente, não devia ser tão necessitado financeiramente, porque não é sobre questão de caráter, é sobre questão de fragilidade e de pontos, como é que se diz? Pontos fracos. A pessoa, quando é desfavorecido financeiramente, tem tantos pontos fracos que pode ser atingido que, pronto, é muito fácil te corromperem, ainda que tu tenhas uma personalidade forte, não te possam corromper, é muito fácil usarem a tua família contra ti e coisas do gênero. Então, com relação à filantropia, eu acho que eu perdi tempo, sim, eu considero mesmo perda de tempo. Por quê? Porque eu poderia ter ajudado muito mais pessoas e de uma melhor forma ainda, se eu me focasse em ganhar dinheiro, se eu não me focasse
tanto tempo em dar aulas ganhando mal, porque eu poderia ter feito outras coisas, poderia ter trabalhado, por exemplo, como designer, poderia ter, sei lá, trabalhado como fotógrafo, poderia ter ainda mesmo trabalhando em lojas, em outros lugares, mas não como professor, porque em Angola, tu trabalhando como professor, é assim, se tu não és licenciado, né, tens o ensino médio, por exemplo, tu não podes dar aula acima, pronto, em certas classes ou em certas escolas, né, que exigem, por exemplo, o nível de licenciado. Então, o teu salário é muito pouco. Se tu consegues te licenciar, tu vais dar aula em outras escolas, onde o salário vai ser um pouquinho maior. No entanto, as necessidades também vão ser diferentes, né? Então, é assim, à medida que tu aumentas o teu nível, as necessidades aumentam. Então, um professor universitário, as necessidades são diferentes. Tu tens em Angola professores universitários que tu reparas para a forma como eles se vestem, a forma como eles. Tu consegues deduzir que eles têm muita dificuldade financeira, mas são professores universitários. Então, em Angola, não tem. Não vale tanto a pena ser professor, né? Então, para mim, eu aconselho as pessoas a fazerem, a se tornarem professores, a serem, por exemplo, psicólogos, a se formarem, mas com a mentalidade de que precisam ganhar dinheiro, precisam fazer algo que os dê dinheiro, né? Não precisam ser capitalistas, mas precisam fazer algo que os dê dinheiro. Não seja filantropo se você não tem condições para se sustentar, para comer, para se te aparecer um problema, tu conseguires resolver, né? Porque a maior parte dos problemas que acomete muitos angolanos são problemas que só são resolvidos com dinheiro, queiramos nós ou não, né? Aceitar isso. É a verdade. Bem, eu acho que por hoje é tudo. Vou parar por aqui. Caso tenha uma novidade no decorrer do dia de hoje, conto amanhã. Se não houver, então vamos ver o que é que vamos falar sobre amanhã, né? O Pedro acabou de chegar, então vou ter com ele para saber se ele tem alguma novidade ou não. Então, bem, pessoal, eu ainda estarei aqui amanhã, então, se quiseres, subscreva, se ainda não subscreveste. Não tenho nenhum seguidor, estou com 0 seguidores. Graças a Deus, vi o vídeo que eu postei ontem e tenho 2 visualizações. Duas. É incrível como, assim, não tens nenhum seguidor, estás na África do Sul, num sítio onde todo mundo fala inglês, ou a maior parte das pessoas, o país todo, as pessoas falam inglês, são obrigadas a falar inglês, e tu vais publicar vídeos, claro que o teu vídeo o YouTube vai entregar aqui, né? Vai entregar aqui e as pessoas, pronto, não falam português e tu tens 2 visualizações. É claro que essas visualizações provavelmente as pessoas nem acabaram de assistir, só chegaram em, sei lá, 0,5 segundos, ok? E saíram do vídeo, mas para mim já é alguma coisa, né? No entanto, apesar de não ter visualizações, eu ainda assim continuarei a gravar todos os dias, dia após dia. E vamos ver no que vai dar, né? Como será. Então, até amanhã.